Mega, muito obrigado. Correria aí do dia a dia, sei como é que é. Já está justificado aqui o pequeno atraso, fica tranquilo. O Mega que é um grande parceiro nessa questão das creches, primeira infância, é um grande aliado aqui na Câmara e ajuda muito na evolução dessa discussão, né? A ideia, eu gosto de falar sempre quando a gente montou essa comissão das creches, somente, né, porque que eu presidi essa comissão. Eu venho de uma base que me cobra muito a questão da mão de obra na indústria, da empresa, né? E tinha sempre uma discussão de dificuldade de empregabilidade das mulheres por elas não conseguirem vaga em creche para os seus filhos. Então, sempre uma dificuldade. Eu lembro direitinho que na campanha, eu conversando isso, um dos meus amigos me falaram: olha, Fabiano, aqui na empresa Core de Ribeirão Preto, o Wagner, grande amigo meu, deixei de contratar uma moça hoje porque ela não pôde vir trabalhar, ela não podia se comprometer com o horário, porque ela não tinha com quem deixar o filho dela, né? Então, eu disse, olha, quero montar uma comissão de estudos para eu entender melhor essa problemática e poder acompanhar periodicamente o governo para ver o que está acontecendo, para não esperar chegar ao final do mandato e a gente ver, ó, cumprimos, não cumprimos. A ideia da comissão é acompanhar para conhecer do governo os problemas, as dificuldades, os desafios e também, logicamente, servir como fonte de pressão, uma pressão positiva, né? De que é uma demanda da sociedade legítima de construção, de disponibilização de novas vagas em creche. Pelo seu impacto econômico, pelo seu impacto social, pelo seu impacto na igualdade dos gêneros, promoção da igualdade dos gêneros, de homem e de mulher, que a gente sabe que o impacto é sempre maior nas mulheres, inclusive, mas que tem um impacto negativo na geração de renda da família e, sem contar, obviamente, o mais importante, na formação do cidadão, pela importância da educação infantil na preparação da primeira infância para os anos iniciais. A gente sabe que quem tem uma boa formação na infância consegue ter um rendimento melhor no ensino fundamental e assim por diante. Fui conhecendo mais e me tornando mais ciente da importância desse assunto, que não era somente uma questão de empregabilidade. Então, hoje eu tenho muito mais consciência disso, né? Mega, passo a palavra. Boa noite a todos. Obrigado pela presença, pessoal da Secretaria de Educação. Obrigado, Fabiano, pelo convite para fazer parte dessa CE. Bom, a gente já falou bastante nas outras, para ser breve, né? Só lembrando que o nosso Plano Nacional de Educação, ele prevê que até 2024 nós tenhamos pelo menos 50% das crianças de 0 a 3 anos em creche. Até vocês podem me corrigir se eu estiver errado. Ribeirão deve ter hoje em torno de 30% das crianças na idade matricular. Então, a meta pelo que eu vejo, é difícil ser cumprida, mas ela tem que ser cumprida. Então, a gente está aqui para ver qual é a proposta do município e cobrar, na verdade, né, essa proposta para que nós tenhamos as creches. Nós tivemos, eu me lembro de uma reunião que nós tivemos no meio do ano passado, e dizia-se que nós teríamos a creche na Vila Albertina, Jardim Marquese, Parque dos Pinos, na Vida Nova, né, que é da Pacaembu, essa não é pública. Nós teríamos mais ainda as outras salas, né, as ampliações, inclusive ampliações com o terceiro setor também. Então, acho que a gente houve uma proposta do Executivo e a gente está aqui para cobrar essa proposta. Então, obrigado, gente. Também agradeço a presença da vereadora Gláucia Berenice, né? O vereador Bertinho Scandiuzzi é membro da comissão, juntamente com o Mega, mas ele não pôde estar presente. E a vereadora Gláucia, nos agradeço a presença também. Pode passar a palavra também. Boa noite, né, a todos. Obrigada pelo convite, vereador Fabiano, vereador Luciano Mega. Não faço parte dessa Comissão Especial de Estudos, mas a gente tem, enquanto presidente da Comissão de Educação Permanente, nós temos acompanhado essa questão, e até ontem o Facebook me trouxe uma lembrança, né, da audiência pública que nós fizemos no ano passado, exatamente há um ano atrás aqui na Câmara, quando a professora Sueli ela apresentou o plano de expansão, né, que nós construímos
aí para dar conta dessa demanda, e junto com o Ministério Público, junto com então promotor doutor Goulart, né, Marcelo Goulart. E, então é uma discussão importante que a gente tem feito aqui, não temos nos furtado de fazer essa discussão muito importante na cidade, e eu quero estar ouvindo e contribuindo dentro daquilo que a gente pode, enquanto alguém que trabalha também nessa discussão. Obrigada. Obrigado, vereadora Gláucia. E eu agradeço a presença especialmente da coordenadora de Educação Infantil, professora Letícia, também a diretora de Planejamento da Educação, da Secretaria de Educação, Cláudia. Não é isso, Cláudia? Me corrija aqui. É isso, né? Diretora de Planejamento. Hã? É isso mesmo. E o Diego também, da Secretaria. Os professores aqui presentes. Meu amigo Tavares aqui, sempre muito atuante, né? Obrigado pela presença. Professor Sandro também, um militante aí da educação, né? Os demais aqui presentes também, agradeço as assessorias. Lembro que essa sessão está sendo transmitida ao vivo, né? E vai ser gravado e depois a gente compartilha isso, vai estar tanto no site da TV Câmara, né? No Facebook da TV Câmara, e aqui também os vereadores sempre compartilham. Eu quero chamar a Letícia. Acho que você pode sentar ali, viu, Letícia? Eu vou deixar você fazer a sua apresentação. Eu agradeço a você ter se preparado para apresentar, e também a secretária Luciana. E lembrar só do foco dessa comissão, tá? Basicamente, como eu disse, saber quantas vagas até o momento, passado 1 ano e 8 meses do governo, foram já disponibilizadas, e tanto na rede conveniada quanto na rede pública como novas vagas, e dentre essas saber o que foi fruto de vagas de liminares, que sabemos que é uma situação que não é a ideal, né? Porque você sobrecarrega a estrutura existente, né? E uma vez ciente dessa informação, quantas vagas foram disponibilizadas até hoje, qual o plano para novas vagas, tanto na rede conveniada quanto na rede pública, nesse finalzinho de ano de 2018, se tiver previsão, 2019 e 2020. Finalmente, para a gente poder saber do fruto, do objetivo dessa comissão de acompanhar o cumprimento da meta do governo de 4.000 novas vagas. Então eu passo a palavra. Se quiser reforçar alguma coisa, Mega, e como foco da apresentação dela, de repente ela for apresentar, já poder focar nessas perguntas, né? Só aproveitar, Fabiano, fazer uma correção. A Vila Bertina mudou para Jardim Paraíso, se não me engano, uma reunião a posteriori que nós tivemos. Então, na verdade, fazer essa correção. E aproveitar, Fabiano, e dizer que eu tenho um compromisso às 19 horas. Quando o Fabiano me falou dessa reunião da CE, eu já tinha esse compromisso previamente agendado, mas eu vou ficar até um pouquinho mais. Então, aproveitar e fazer um convite. A vereadora Glaucia falou de audiência pública. Vereador, nós temos uma audiência pública aqui, e todo o pessoal da educação está convidado, no dia 19 de setembro, às 18h30. E nós falaremos sobre as contas. Na verdade, a Comissão de Transparência que está convocando, partiu do nosso gabinete, mas em nome da Comissão de Transparência, para tratarmos da apresentação das contas da educação. Então, uma audiência pública, repetindo, no dia 19 de setembro, uma quarta-feira, às 18 horas, no plenário da Câmara. Todos estão convidados. Obrigado. Senhora Letícia. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer o convite de vocês para estar aqui, em nome da Secretaria Municipal de Educação, da professora Luciana. Para nós é uma oportunidade também de poder colocar algumas coisas, esclarecer, falar um pouquinho do nosso trabalho, né? Eu acho que é sempre bom e pertinente ter esse espaço. Então, muito obrigada pelo convite. Bom, e dizer também que eu estou aqui com a equipe da secretaria, para caso tenha alguma pergunta que seja bastante específica, a gente pode solicitar que eles também participem. Bom, já iniciando com a sua primeira pergunta, que foi o quanto nós já oferecemos de vaga, né, no ano de 2018. Nós tivemos, então, para esse ano já uma ampliação.
em termos de vagas, né? A gente trouxe no total de 557 vagas nesse período de um ano, né? Se a gente for trazer, então, de setembro de 2007 a setembro de 2017 a setembro de 2018. Então, para além de pensar o ano de 2018, a gente está pensando esse período de um ano, tá? Sendo 209 vagas concedidas dentro da nossa rede, 348 na conveniada. E em torno, eu não consigo mensurar aqui nesse momento a liminar, porque é algo que está sempre sendo ampliado, né? Embora a gente saiba que não seja o caminho mais adequado, hoje é uma realidade que nós, né, temos, em torno de 300 liminares neste ano, tá? 2018. Mas a gente teve um número maior em torno no de 2017. 300 crianças que conseguiram uma vaga Por por meio de liminar. liminar. Mais ou menos 300. Tá. Isso. Então, isso Não, na verdade a gente está falando de um valor total que a gente tem, que é o 557, né? As 300 por liminar, elas são um caminho separado, tá? A gente teve um outro trajeto. então, mas então foram disponibilizadas 557 Isso, vagas em total em um ano. nos últimos 12 meses. Isso. Não é do mandato até aqui. Não, mandato. a gente está falando de setembro de 2017 a Tá. setembro de 2018. Tá? Tá. Isso, pensando um ano, a gente teve liminares nesse, Tá. nesse número, Tô falando mas com porque um caminho se eu- separado. Se eu não me engano, a gente fez reunião da comissão, já tinha sido disponibilizada ano passado, até setembro, outubro, se eu não me engano, 600 vagas, incluindo nas conveniadas. A minha dúvida é se isso soma-se, porque até setembro do ano passado, eu acho que a gente já tinha feito reunião, se eu não me engano, Mega, tinham 600 vagas, principalmente nas conveniadas. É possível que tenha sido feito um levantamento diferente dentro do próprio sistema que a gente trabalha, de mês a mês, né? Então, a gente fez hoje esse levantamento, na verdade, eu venho fazendo isso, a gente faz isso toda semana, que é um levantamento de pegar o dado atual. Então, a gente entra no nosso sistema para verificar quantas crianças são atendidas naquele mês. Tá. Então, hoje, o que eu consigo dizer para você é que de setembro de 2017, que a gente tinha 11.554 crianças sendo atendidas, isso pensando creche, tá? 0 a 3, para setembro de 2018, a gente teve 12.189 crianças. Então, a gente teve um aumento aí de 557 vagas, tá? Neste período de um ano. Eu digo que isso ajudaria a cumprir a meta se a gente tivesse o cálculo total, né? Se você puder passar isso pra gente, depois é uma informação importantíssima pra gente. A ideia da comissão é acompanhar acumulado, do Tá? E acumulado. não no total de um ano, você disse. Um ano, sim, uma informação boa, mas do acumulado de janeiro até agora. Tá. Cada vez que a gente faz uma reunião da comissão, a gente vai atualizando esse dado. Certo. A ideia é acompanhar o cumprimento da meta Posso de 4 passar mil isso, sem problema, ao longo claro. do mandato. Eu torço para que seja o acumulado, né? Tá. Porque aí a gente teria mais de 1.000 vagas já disponibilizadas até agora, Sim, né? a gente faz esse levantamento de um ano para poder ter mesmo o parâmetro, né? sim. De dizer como estava no mesmo mês no ano anterior e como está agora, Tá. né, nesse mesmo mês no ano seguinte. Eu entendi. Tá? E aí, lembrando que a gente tem uma fila de espera que é progressiva, né? Então, no final do ano, ela costuma crescer, por isso que a gente faz essa média também, Tá. né, dentro disso. Outra pergunta... Desculpa, eu me ative a essa pergunta de quanto Não, a gente planos conseguiu de vagas já. Para 2018, 2019, 2020, para alcançar a meta de 4 mil. Tá, Né? O que bom. está sendo planejado? Eu trouxe aqui um pouquinho de cada uma, né, para a gente dizer exatamente o que já tem de concreto, o que está em planejamento, o que está em processo. Nós já temos hoje concretas 3 unidades, tá? Que é a Vida Nova, que já está, inclusive, né, num processo de ficar pronta antes dessas outras. Então, a gente tem 2 que, muito provavelmente, a gente espera que nada atrase, possam ser entregues até outubro de 2019. E essa, né, da construção do bairro Cristo do Vida Nova, que, se tudo correr bem e nada atrasar, vai ser entregue até maio de 2019. Essas 3, elas somam 888 vagas, sendo uma é a Vida Nova, a outra é a do bairro Heitor Rigon e a outra é a do Paulo Gomes Romeu. Né? Essa do Vida Nova, ela tem uma quantidade de vagas maior para ser disponibilizada. Então, a gente vai ter ali 700 vagas, sendo 400 de 0 a 3 e
300 de 4 a 5 anos. Tá? Então, assim, pensando creche, 0 a 3. A gente também vai ter ali essa construção sendo uma construção que abriga CI e MEI, que a gente chama, né, de uma construção para a educação infantil. E aí a gente espera que no primeiro semestre ela já esteja em funcionamento, tá? Que já esteja funcionando. Do Rigon e do Paulo Gomes Romeu, para quando? Para o segundo semestre, outubro de 2019. E as duas juntas, mais 400 vagas? 888 as três no total, sendo 700 essa primeira, mais do Vida Nova, isso, mais 188 nessas outras duas. O total dessas três, 888 vagas. Tá. Mas as unidades de Heitor Rigon, quantas vagas? Heitor Rigon, 94 e Paulo Gomes Romeu, 94. São unidades pequenas? São menores. Porque elas estão atreladas ao FAR, né, que é o Fundo de Arrecadamento Residencial, então ela tem esse limite para construção. Bom, além disso, a gente tem mais 5 unidades que estão em processo burocrático, mas já estão tramitando. A gente tem uma pelo FDE, que já está um pouco mais avançada, comparando com as outras 4. E as outras 4 que são, que também estão nesse mesmo processo, que são pelo FNDE, né, que tem essa parceria com o FNDE. Então, a gente depende de liberação de sistema, mas que estão também em trâmite de processo burocrático. Essas 5 unidades, elas vão totalizar 590 vagas. Essas 5. Também não são grandes, né? Elas têm ali o limite de 112. Essa do FDE, ela tem um limite de 150 vagas, né? Então, ela vai ofertar 150 vagas. As outras vão ter 112 vagas. Também todas atendendo 0 a 3 anos. Essas 5, a previsão é para quando? Essa previsão é 2020. São 5 unidades. Porque elas estão atreladas a esses sistemas, como eu falei para vocês. O FNDE é nacional, né? Então, é um sistema federal para liberação. E a outra, né, a do Pinos, é estadual. Então, até para falar o nome de todas, é a creche Jardim Paraíso, creche Quintino 2, creche Wilson Tone, creche Parque dos Pinos e a creche Marquese. Tá. Fora essas, tem mais... Isso é construção de creche pública, né? Isso. Tá. Totalizando um ano de até agora, mais isso que tem pela frente, dá em torno de 1.500 vagas, mais as 557 você já disponibilizou no último ano. Tem aquele dado inicial, a gente não sabe, do começo do ano passado. Isso, que eu vou checar para você de janeiro. Aí daria em torno de 2.000 e poucas vagas. A gente teria, pensando até 2020, em torno de 1.298 vagas, porque a gente tem também 3 SESs que virão para nós, né? Esses SESs, eles estão com projeto de lei, por enquanto, esperando, aguardando que os próprios SESs se reorganizem, né, para que os prédios possam voltar para nós aqui no município. E aí, havendo essa devolução para nós, elas vêm para a educação infantil. E aí elas vão totalizar uma média de 600 vagas. Nesses 3 SESs? Tá, cada uma 200, isso. 600 vagas. Também, né, estima-se que para final de 2020, esses SESs. Tá. Ainda... Tem mais alguma coisa planejada? Tem sim. A gente tem mais 13 unidades que estão em processo de planejamento, que nós estamos fazendo a busca de recursos ainda. Mas estão já passando por estudos, porque tem necessidades, são demandas, né, em locais que a gente já sabe que há uma busca bastante grande, né, ou porque estão sendo ampliadas, são bairros que estão crescendo, ou porque já há algum tempo a gente sabe que a demanda ali é grande, e mesmo fazendo adequações dentro das estruturas que hoje a gente tem, não é possível ampliar a tal ponto. Então, essas 13 unidades, elas vêm para também sanar esse problema. São 13 unidades, portanto, que estão em planejamento, com busca de recursos, que não estão ainda sendo executadas, tá? Mas que também a gente estima que seja, né, um dos pontos para chegar nessa meta, né, para ampliar. Essas 3 em planejamento, seria quantas mais vagas nelas? 2.700 vagas. 2.700 vagas. Nas 3 em planejamento? Nas 13. Ah, mais 13 em planejamento. 13. Ah, bom. 13. 2.700 vagas. 13 em torno de 200 vagas em cada uma. Não, 13. 13
3 seria, né, insano. Essas pensar. 13 em planejamento já tem a localização? Já Sim, tem... sim, eu posso falar cada uma. Tá. Uma seria a Escola do Campo, na Fazenda da Barra, para 250, de 0 a 5 anos. Jardim Progresso, Simeone, Planalto Verde, Jardim Interlagos, Jardim Aeroporto, Parque Ribeirão, Vila Albertina, Jardim Novo Mundo, Jardim Roberto Benedetti, Jardim Barinsec, João Rossi e Vida Nova. Isso com base nos estudos que nós estamos desenvolvendo junto ao planejamento, verificando onde a gente tem realmente demandas, né, para crescer. Tá. É claro que eu não consigo dizer para você, né, exatamente quando cada uma inicia e tudo mais. Bom, essas 13 ainda parece que não é algo muito sólido ainda, né? Depende de busca de recursos e tal. As anteriores, dos 3 SESIs, as 5 já em fase aí com recurso do FNDE, né? Mais as 3 aqui que você falou do Vida Nova, Rigon e do Paulo, mais o que você já disponibilizou no último ano, faltando aquela informação só do acumulado de janeiro até hoje, ainda talvez não esteja dando aqui as 4.000, né? Pretende-se o quê? É com a rede conveniada, ampliar a rede conveniada? Também. Então, assim, só totalizando, a gente tem então 11, né, mais concreta, assim, 3 concreta de fato, porque a gente já está em processo de construção, tá? Mais aquelas 5 e mais os 3 SESIs. Então, totalizam 11 unidades. Isso. Sim. E aí, pensando para 2019, 400 vagas, né, porque a gente tem a certeza que no primeiro semestre a gente já atende aquelas 700, né, então 400 pensando 0 a 3, tá? Não, se fizer isso tudo aqui, aí estaria cumprindo, em vaga pública, né? Isso, aí... Seria 557 até hoje. A Rigon, Paulo Gomes, Romeu e Vida Nova seriam mais 888 vagas. Isso. Daria aí mais 590 vagas das 5 em planejamento, mais 600 vagas do SESI. Está dando aqui mais ou menos 1.200, 2.200, 2.700, mais 600. Daria 3.000 e pouquinho, né? A nossa estimativa aqui é que 2019 a gente consiga 1.198 até 3 anos, 300 em período integral de 4 e 5, então daria um total de 1.498. No total 2020, pensando já o segundo semestre, 2.700 vagas. E aí, complementando com essa pergunta que você me fez sobre ampliação de convênio, é um objetivo, sim, que haja ampliação do convênio, com aquelas conveniadas que a gente já tem parceria, né, ou seja, do terceiro setor, em consonância com a meta 1.7 do Plano Nacional de Educação, que eu acho que é bem importante colocar isso, né, que a gente oferta o atendimento em creche por dependência administrativa. A gente teria mais uma ampliação de 1.380 vagas. Tá, fazendo essa ampliação de convênio. E aí o total de 4.198 vagas. Tá. E deixa eu te perguntar, essa questão da folha de recursos humanos, né, que eu vejo que é sempre uma questão crucial para isso, né? Você expande a construção, né? Mas você tem que equipar as escolas, né? E fazer e colocar gente para trabalhar, né? Como se pretende fazer isso em vista da responsabilidade fiscal, da restrição orçamentária para contratação de servidores públicos? Como está sendo estudado isso? Qual que para atender esse impacto? Qual que seria o impacto na folha de pagamento, de número de contratações de professores de creche? Tá, a gente tem aqui um apanhado geral, exatamente colocando quanto cada uma dessas construções dá de impacto, né, de estimativa de valor para mobiliar e equipar, e também para essa manutenção anual que envolve o RH e toda a manutenção predial, né, e contratos. Então, cada uma delas já existe um estudo para a gente dizer qual vai ser o impacto financeiro. E aí, obviamente, a gente vai utilizar aquilo que for convênio, aquilo que for recurso próprio, para que esse valor seja adequado. E essas creches são públicas, né? Dessas 11 em planejamento aqui são públicas. Nessas públicas, você teria que abrir concurso público para trazer mais professor. É isso, né? A gente tem alguns ainda. A gente tem agora concurso aberto, né? Que vai começar agora. A inscrição finalizou hoje. Para essas 11 novas, quantos professores de creche seriam necessários? Só para eu ter uma noção. É um pouco difícil a gente colocar o número ainda. Mas o somatório delas você não fez? Não, a gente não tem isso assim, número real. Porque é um número bastante alto. Mas
pelos estudos que a gente fez em termos de valores, pelo valor eu consigo te dizer o quanto a gente já consegue planejar, né? E aí, claro, que isso vai depender de ano a ano, porque a gente muda, né, a questão salarial, tem reajuste, né, tem algumas questões, mas a gente tem um valor estimado para essa manutenção que envolve RH, porque para além de professor, a gente também precisa falar de funcionário, né? Então tem um funcionário de limpeza, tem um funcionário para manter ali todo o prédio. Então, além de concurso... Uma creche mais ou menos aí de 200 crianças, quantos professores são necessários? Você me ajudem aqui só para a gente fazer uma conta meio que por cima, tá? Uma média de 30 a 40. 30. Porque a gente tem também um trabalho com apoios. Total. 30 total. Total. Aí 30 para uma creche de 200, né? Então, cada 1.000 seria 150 servidores. Isso. Então, seriam 600 servidores novos, professores de educação em creche, Isso. teriam que ser contratados até 2020 para ter gente lecionando. Exatamente. Né? Essa é a conta que o governo está fazendo. Eu estou perguntando. Essa é a conta. Porque a gente não consegue colocar um prédio em pé sem pensar que as pessoas têm que estar lá dentro trabalhando. Tá. E esse impacto dos 600 novos servidores tem sido discutido para ser, inclusive, colocado dentro da LDO, da LOA, que vai vir para a gente. Sim, Isso é fundamental. Tanto que a gente tem o impacto financeiro disso justamente para poder dizer o que é possível ser feito no prazo que está determinado. Tá. Você tem alguma pergunta para fazer, Mega? Não? Glaucia? Tá. Estou preocupado só com o horário. Eu quero abrir para perguntas, para a gente já poder, eu queria pedir ser bastante objetivo nas perguntas, para depois a gente poder concluir. Tá. Letícia, dentro do plano de expansão de educação infantil que foi proposto, foi dividido por regiões, né? As demandas por regiões, uma demanda manifesta por regiões. Vocês têm respeitado também essa questão tínhamos, por exemplo, em 2017, na região oeste, 1.259 crianças fora da creche, né? A região norte, 1.200, a maior demanda era na região oeste e a região norte. Isso. Vocês têm trabalhado dentro dessa perspectiva? Né? Porque eu não ouvi, por exemplo, Jardim Helena, eu não ouvi vocês falando do Jardim Helena e constava na relação anterior. O Jardim Helena não consta. O Jardim Helena é oeste. Na leste. Leste. Eu confesso para você que tem alguns outros bairros aqui que na proximidade podem pegar essa mesma demanda, porque a gente faz de acordo com a demanda mesmo. A nossa maior demanda hoje, lembrando que a gente não tem fila de espera para 4 e 5 anos, mas era 3 sim, né? E a nossa maior demanda hoje é norte. Então, norte, pensando, né, na fila mesmo, qual é a maior, é norte, oeste e leste. Depois a leste, terceira, isso. A terceira. Então, ela é pensada dentro dessa demanda, sim. Todos os bairros que estão aqui pensam nesse sentido. A gente tem os SESIs que estão também dentro dessa mesma região, né? Então, para além das 13, as outras estão também dentro dessa demanda. E na região central, o que vocês têm pensado? Então, a região central ela tem uma demanda menor, né? Em tese, né? A gente tem alguns convênios. 15 crianças, né, que estavam, mas o que a gente percebe é que muitas mães trabalhadoras, se houvesse uma creche no centro, talvez elas optassem. Hoje a gente tem um trabalho com a supervisão, eu acho até viável que seja feito se possível, né? Se vocês quiserem, a gente pode trazer esse esclarecimento em termos de resolução, mas hoje a gente precisa, né, que a família, ao fazer a matrícula, ela apresente aquilo que é mais próximo da sua residência. Então, mesmo que a mãe trabalhe no centro, a residência dela é o nosso ponto de referência, né? Isso é o critério que a gente tem em demanda, tanto realizada no que se refere à fila, né, como de atendimento mesmo para a escolha da primeira opção, da segunda e da terceira opção que a família tem. Então, hoje, a residência, né, o comprovante de residência, é que é o carro-chefe para ela pensar. Por isso, esses bairros são os bairros de maior demanda. A região central, hoje, a gente tem algumas conveniadas que atendem, e atendem muito bem a demanda que a gente tem. Então, não é algo que hoje a gente consegue dizer para você que é necessário. Mas a gente sabe também que essas coisas podem mudar, como a oeste já foi primeiro, a leste e hoje a norte. Tá? Acho importante a participação da população, então mas só fazer um comentário. O que a gente sentiu também é que
há muitas mudanças de planejamento, né? Isso não é bom para o ensino, né? Porque se nós pegarmos de 2017, nós temos aqui o primeiro documento que veio aqui nessa comissão. Era Wilson Tônia, Herculano Fernandes, Jamil Cury, Jardim Marquês, Parque dos Pinos, Planalto Verde, Rubens Cione, Vista Alegre, Santa Genebra, Bonfim Paulista. Isso, na verdade, era da gestão passada. Mas depois mudou para aquelas que eu citei. E agora já houve mudança novamente. Quanto isso prejudica, só um comentário, não é nenhuma pergunta, mas assim, para quem nos ouve, quem nos assiste, o quanto isso prejudica e o porquê disso, né? Acho que o planejamento não está caminhando bem, pelo que a gente está vendo, porque se numa reunião a gente tem o planejamento nos diz que serão construídas determinadas creches, na outra vem e diz que houve mudanças, quer dizer que a coisa não está caminhando bem. Mas enfim, eu abro também para o público, não sei como o Fabiano conduz. Eu já só fazer um comentário sobre isso. Assim. Acho que o planejamento, é claro que uma mudança de ano e uma mudança de gestão interfere, mas acho que o planejamento também ele tem uma vazão de flexibilidade para que a gente pense aquilo que pode ser modificado. Como a gente tem também ampliação das nossas demandas em locais específicos, há também uma necessidade de repensar, às vezes, alguns caminhos. Então, acho que eu posso colocar isso até como um fato de porquê de algumas das mudanças. Tá. Você tem uma apresentação desse plano pronta, ou Letícia, para ficar mais didático para a população entender, por exemplo, a relação das 13 creches em planejamento, a 5, Sim, a gente pode disponibilizar. Vagas. E você disponibiliza para a gente? Sim. Tá, joia. Depois a gente oficia tá lá bem. na secretaria. Tá. Sim. Eu abro para perguntas, afinal de contas é uma audiência pública, né? Primeiro, a senhora. Se a senhora pudesse falar aqui no microfone, não, porque senão não sai, ou quem está ouvindo a gente não vai ouvir sua pergunta. Pode usar o microfone aqui, ó. Você apresentar o nome, se representa alguma entidade ou está como pessoa física, por gentileza. Meu nome é Rosângela Brantes, eu estou representando como pessoa física. Tá ótimo. Como interessado, porque eu também faço parte da sociedade. Perfeito. Quando a Letícia falou que existe 13 unidades que buscam recursos, e a hora que você falou que dentro dessas está o bairro Marinsec, eu fiquei me perguntando, onde seria esta creche? Porque ali já existem 2 creches do lado do posto de saúde. E não tem espaço físico ali no bairro, porque eu conheço ele muito bem, para fazer esta creche. Ou esta creche seria aonde está aquela praça abandonada entre o bairro do Marinsec e o Jardim Jandaia. Tá. Eu até pediria, Obrigado. Se for possível, né, peço licença, né, o Diego, que é do setor, que pode responder melhor essa questão da localização, porque de fato eu consigo te dizer o bairro, mas eu não conheço aprofundado esse bairro. Boa noite a todos, agradeço a presença. Algumas das áreas que foram estudadas para a implantação desses futuros equipamentos, elas estão em estudo com planejamento de quais áreas institucionais poderiam receber esses equipamentos. E caso não haja áreas institucionais no bairro, a possibilidade de se transformar uma área que esteja inutilizada, uma área verde, ou uma área que possa ser institucional para a construção. Tá? Já existe processo para isso. Ok. Obrigado. Próximo, professor Tavares. Está nas 13. Sebastião. Olá, boa noite a todos. Sou o professor Tavares, represento hoje aqui uma parte da população do mais perto do de microfone. Bonfim Paulista, tá? E a minha pergunta é muito direta. Por que Bonfim não recebe um adequado olhar para o problema da falta de vaga lá? Hoje, antes de vir para cá, passei por Bonfim e a demanda é algo que nos entristece muito, porque prejudica demais o setor comercial, porque você veja bem, nós importamos mão de obra de Cravinhos, porque nossa mão de obra fica comprometida dentro de um ócio improdutivo,
porque a mãe está voltada para o cuidado. E eu fiquei um pouco triste aí, porque achei que ia levar boas notícias hoje para Bonfim. Qual é o seu olhar, qual é o plano, o que Bonfim Paulista, enquanto distrito, pode esperar dessa gestão em termos de vaga, de quantidade e qualidade? Ok. Bom, Bonfim Paulista eu consigo te falar um pouco mais exato, porque conheço as unidades que tem lá, e é uma das unidades que tem uma fila de espera pequena, perto do que a gente encontra em outros bairros, tá? Então, Zona Sul está lá. E aí, pensando, hoje a gente tem no Tony Miyasaka, que é a creche lá, em torno de 50 crianças, 55 crianças na fila de espera. Essa fila de espera, ela consegue, né, e a gente espera que isso seja possível em breve, que seja absorvida ali mesmo na própria unidade, com a readequação de turmas, porque é uma quantidade que, dentro desta unidade, é possível pensar, porque não dá para 55 crianças hoje a gente pensar numa nova construção, tá? E nada ali. Dentro de Bonfim, você envolve, se não for com transporte, né, se não for para sair. Então, pensando hoje como é, e eu falei, a Tony Miyasaka é outro bairro, perdão, ali a gente está falando do Tomás Urbinati, eu sempre confundo os dois desses. E o Tomás Urbinati hoje ele tem essa demanda, a escola tem uma estrutura bastante adequada até, né, em termos de pensar essa adequação da fila. Então, acho que a gente consegue pensar, até agora a gente está fazendo essa projeção, junto com a supervisão, para que a escola possa absorver a quantidade de criança que está aguardando. Tá? É por isso que ela não entra na prioridade, porque a gente está ali pensando Zona Norte, Oeste e Leste, né, primeiramente. Vontade. Se for permitido. Bom, por gentileza, não é normal, mas por gentileza. Pode, Tavares. Não gostaríamos de levar dúvida para Bonfim quanto distrito. Queria entender como é calculado o número 55, porque o número parece ser maior da onde eu olho. Entendeu? Na hora que você está ali numa associação, na hora que você está ouvindo a população muito de perto, você escuta outros números. Como a senhorita, não sei como chamar, calcula esse número para poder fazer o estudo? Porque, veja bem, são 3 grandes prédios, são mais de 73 condomínios, são 132 condomínios no papel para sair. Como a senhora pensa? Como é que vai adequar 55 vagas? Não entendi. Na verdade, a gente trabalha com números, né, dados que estão no sistema. E é o que a gente tem hoje no sistema, na fila de espera. A pessoa faz a inscrição e aguarda. E o que não está sendo atendido é o número que a gente tem. Isso, pelo CGU, é o cadastro único. A gente tem um cadastro único quando é feita a inscrição. A pessoa pode ir no setor de gestão de vagas, ela pode ir até a secretaria, ela pode ir na própria unidade, ou em qualquer outra unidade dizer aonde ela quer ter uma vaga. E aí, se ela faz a inscrição para Bonfim Paulista, procura-se colocar essa criança, e aí, seguindo a lista, né, de espera, hoje o que a gente tem de número é esse. Tá, tá bom? Nada. Obrigado. Professor Sandro. Boa noite a todos. Né? A minha pergunta vai também, eu vou fazer 2 perguntas numa só, bem diretas. São bem diretas. Né? A primeira é o seguinte: eu gostaria realmente de saber concretamente como foram criadas as 577 vagas, se em 21 meses não foram construídas nenhuma creche. Né? Não foi construída uma creche em Ribeirão Preto. Né? Então, você está dizendo que foram geradas 577 vagas, além isso fora a questão das liminares. Né? Então, eu gostaria de saber concretamente onde foi isso. Né? Ou se a gente teve superlotação realmente. Sabe, porque eu fico preocupado com o seguinte: a questão não é só a criação de vagas. Né? Na nossa rede, concretamente, no que já existe, a gente já tem problema de professor de apoio, que está faltando, que o professor está sendo sobrecarregado. A gente já tem problemas de falta de infraestrutura, de material pedagógico, né, para o professor trabalhar, de condições de trabalho. Né? Então, isso vai aumentar realmente. Então, se a gente está tendo problema agora, na realidade, isso pode aumentar. Esse problema vai aumentar. Só para vocês terem ideia de falta de professor, vocês sabem, eu estou afastado para fins eleitorais, minha escola ficou 50 dias sem professor de história. Vocês sabem que minha escola ficou 50 dias sem professor de história?
Então, eu estou preocupado com isso mesmo, eu estou preocupado com o concreto, com a realidade, né? Não estou aqui fazendo julgamento de valor, juízo de valor, eu só estou analisando a coisa concreta. Em 21 meses de governo foi criada uma creche, foi feita uma creche, em 21 meses de governo. Tá? Isso é concreto, isso é real. Agora estão falando que em 28 meses, em 27, né, desculpa, que são 48, gerarão quase 4 mil vagas. Eu estou querendo crer e vou acreditar nisso. Espero que realmente gerem essas vagas, né? Mas eu estou falando da realidade. Eu prefiro falar de números concretos, do real. E estou preocupado não só com a criação de vagas. Estou preocupado com a estrutura que as escolas têm, que as creches têm, que já é deficitária. Estou aqui falando de falta de professor. E quem quiser vai na minha escola. 50 dias sem professor de história. Isso é concreto, isso é real. Certo? Então eu queria pôr uma pergunta. Realmente, a questão é essa. Concretamente, aonde foram criadas essas 577 vagas, mais as liminares, para onde foi isso? Concretamente. E, segunda questão, como vai ser essa questão da infraestrutura toda? Como o senhor disse também, contratação de professor, por que não contrata já? Por que já não contratou? Está faltando professor de apoio. Por que já não chamou os efetivos? Se vão chamar 600, por que já não chamaram? Nós já estamos com falta de professor. Isso é concreto, isso é real. Então isso é real, nós estamos vivendo aí. Professor, 50 dias sem professor de história. Isso é real. Cadê o professor? Agora que vão chamar 600, nesses 27 meses? Bom, essas são as minhas duas perguntas que eu quero saber. Tá? Obrigado. Obrigado, professor Sandro. Bom, em relação à sua pergunta, com relação à quantidade de vagas que foi ofertada, a gente tem na rede, como eu falei, 209, 348 na conveniada. Então, a gente não fez superlotação. O que foi feito foi uma adequação dentro de cada unidade. Que tipo de adequação? Reajustes que é possível ser feito, né? Então, no momento de projeção, no momento de abertura de sala, no momento de avaliar dentro de cada unidade a capacidade legal que ela recebe, é possível ou não ampliar a vaga, né? Dentro desse percurso, a gente gostaria de ter ampliado muito mais, mas para evitar justamente a superlotação, foi feito o que foi possível dentro do que a gente tem, tá? Dentro das unidades que a gente tem existentes no município hoje, tá? Por isso 557 vagas. Relacionado a essa questão da falta de professor, eu acho que a gente pode ter um momento bastante longo e extenso para falar sobre isso. Se houver alguma outra coisa que você queira sobre esse assunto, me coloco à disposição para uma pauta posterior, no outro momento, porque eu acho que hoje não é esse exatamente o nosso foco aqui, e eu também não quero me estender, eu acho que tem mais pessoas querendo fazer perguntas, né, relacionada à pauta de hoje, tá bem? Nessa questão dos professores, a gente pode colocar no documento, Letícia, até para a gente ter um mapa dessa lacuna. Tá bem. Né? Sabemos que existe hoje, né, a falta de professores, né? Eu tenho visitado muitas escolas, tenho muitas SEIs, muitas EMEIs, e isso é recorrente. Esse mapa, para que a Câmara possa acompanhar, olha, hoje o ideal é esse, o que preconiza, né, as resoluções aí da educação infantil, e hoje nós temos isso. Considerando inclusive um número conservador aí de licenças, né? Porque outro dia o mesmo prefeito falou da rede pública nossa de 2.000 e tantos professores, 800 estão de licença, um negócio assim. Por 600, isso até assim, né? se você me permitir fazer um adendo, não acho que é o momento para me estender muito, justamente porque acho que a gente precisa ter números mais adequados para trazer para essa discussão, né? Mas hoje falar em falta de professor é pensar em muitas outras questões que envolvem essa falta. Tem. Essa é uma delas, né? Então, justamente pensar que tanto hoje nós temos falta de professor contratado, que tanto a gente tem de falta de professor trabalhando. Enfim, são várias situações, por isso que eu não gostaria hoje de me alongar. Merece uma reunião só sobre isso, com certeza. Exatamente. Acho que, viu, professor Sandro, é um dos problemas mais sérios, né, recursos humanos, e eu vejo que a questão das faltas é uma questão grave, crônica, dá muita dor de cabeça, inclusive para as diretoras das escolas, elas têm que se virar, né? Tem a questão da falta por questões de estresse, de sobrecarga, e tem também aquela questão das faltas, das licenças de saúde, que muitas vezes podiam ser evitadas se tivesse um controle de perícia mais rigoroso também, né? Então, enfim, tem todos os casos que tem que ter um trabalho bem feito para poder resolver o problema.
e poder tratar cada problema diferente com a solução diferente, né? Não dá para tratar todo mundo igual, né? Tem professor que às vezes abusa, né? Eu reconheço, vejo isso dentro do depoimento dos próprios professores da rede, professor que tira licença demais, não quer nem saber, avisa no dia que vai faltar no dia, deixa aquela bagunça na escola, e tem professor que realmente avisa com antecedência que vai faltar em tal dia, né? Tem a questão da pontuação, que é uma reclamação que eu ouço muito, isso desestimulou muito, né? A questão da assiduidade. Mas isso merece uma reunião específica só para esse assunto. Não vamos falar nesse assunto. Exatamente. Acho que dá para a gente pensar num outro espaço. Exato. Então, mas eu falo da pertinência, da importância desse assunto, porque como foi levantado pela professora e ela comentou, eu estou justificando aqui que é um assunto sim de extrema relevância, mas que merece uma reunião só para isso. Na verdade, assim, então, só para que fique claro, foram 557 crianças alocadas e mais 300, na verdade foram 857, é isso? As 300 liminares estão incluídas entre as... Sim. Gente, peraí, que se vocês falam daí, não aparece Sim. no microfone, quem está vendo a gente não ouve nada, viu? Tá, então desculpa se eu não deixei claro. Sim, estão incluídas. Professor Sebastião, você estava na fila, né? Fazer pergunta? Por gentileza. Depois é o senhor, né? Tá. A senhora também vai querer fazer pergunta? Tá. Só para eu me organizar aqui. Bom, boa noite a todos. A minha pergunta também pretende ser direta, né? Apesar de ser difícil fazer pergunta direta nesse contexto, tem a ver com o Plano Municipal de Educação, né? A gente está nesse momento discutindo a viabilidade do plano e a gente observa, analisando os documentos que justificam aí a negativa do plano de 2015 que a Secretaria da Educação apresentou, né, dizendo da inviabilidade do plano democrático, que ali naquele plano tem a previsão de construção de 17 unidades escolares, certo? Eu queria saber diretamente dessas unidades que a gente está discutindo no âmbito dessa comissão, e aí vai ao encontro do que o vereador Mega falou também, né? Vai mudando aí ao longo do tempo as unidades, enfim, de acordo com as demandas, enfim, e outros critérios, né? Eu queria saber dessas unidades escolares que constam no plano de 2015, uma vez que é ele que a gente vai discutir daqui a pouco, né? Estão compostas aí nesse plano que vocês estão apresentando para a gente aqui na comissão. Esse é um ponto. O segundo ponto, em relação à contratação de profissionais, também ligando ao Plano Municipal de Educação, que a gente vai ter que debater e analisar, que é o de 2015, a gente observa lá no argumento do governo duas justificativas, né, em relação ao custo desse plano, né? Uma primeira falando em torno de 400 milhões, né? Que aí a Secretaria da Fazenda que encabeçou esse plano, e um que a Secretaria da Educação organizou, dizendo que vai custar, na verdade, 160, 170 milhões o plano. Então, quer dizer, nós vamos ter assim, duas perspectivas de análise do plano em relação à questão de contratação, que é o principal argumento da inviabilidade do Plano Municipal de Educação. Então, a pergunta é a seguinte, nesse contexto, como que a gente consegue equacionar esse volume de contratação, sendo que o argumento já do governo, desde que entrou, diz que não é possível contratar com base no limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, como que vai ser pensado isso, já linkando com as discussões do Plano Municipal de Educação? O que faz parte dessa... Essa segunda pergunta, eu acho que faltou... Eu não entendi muito bem o que você está querendo saber do plano com relação ao RH. A previsão de contratação no Plano Municipal de Educação, ele prevê a contratação de, por exemplo, 300 agentes
de escola, 600 profissionais de educação, coordenadores, enfim, supervisores. Esses profissionais que fazem parte do argumento que o governo construiu para desconstruir o plano de 2015. Esses profissionais, quantos desses profissionais fazem parte desse plano de vocês para a expansão da rede? Deu para entender? Eu vou tentar responder da maneira... A preocupação é a capacidade do governo de contratar esses servidores públicos da área da educação em vista das limitações orçamentárias de hoje. É isso, né? É muita gente para contratar e hoje já vê a dificuldade de contratar um ou outro professor que já está faltando na sala. Como vai contratar 600? A questão a questão é o paradoxo que o governo apresenta desde 2017. Então, pouco tempo, inclusive. Em relação à retórica que ele constrói, né? Uma hora pode, outra hora não pode. Então, quero entender esse contexto da retórica do governo. Porque a gente observa que é retórica. Né? Na realidade é isso. Eu vou tentar pontuar, né, colocando esse paralelo do plano municipal que foi trazido. A gente sabe hoje que o plano municipal está num processo de judicialização e é uma discussão que está, né, tramitando à parte, mas que a gente está acompanhando e que tem uma relação direta, não dá para a gente dizer que não, porque a aprovação do plano municipal ela está diretamente relacionada com a viabilidade de alguns recursos e a possibilidade de alguns recursos que a gente tem para ampliação, para construção, para contratação. Então, o plano municipal hoje, ele é tão necessário para que tudo isso aconteça como qualquer outro convênio, como qualquer outra fonte de recursos que o município hoje precise, né? Eu diria até, talvez, que é o maior, né, dos nossos recursos hoje, porque é a partir do plano municipal que a gente vai ter a viabilização, a viabilidade de poder trabalhar com uma série de números aí e poder, de fato, efetivar, tanto em termos relacionados a RH, como para todas as metas, né, e estratégias que lá estão definidas, independente do que você pontua 2015 ou não, tá? Então, assim, se a pergunta foi essa que eu entendi, a gente entende que a aprovação do plano municipal está diretamente relacionada e vai impactar também de forma direta naquilo que vai ser contratado, né? Por isso também queremos o plano sendo aprovado, né? Porque com a aprovação dele a gente vai ter a liberação de muitos recursos. Um exemplo é o recurso do PAR, que a secretária já colocou em vários, né, momentos, que está atrelada a essa aprovação. Então, para que a gente consiga, inclusive, vislumbrar a meta do plano nacional sendo atingida, né, e é o que a gente quer, e o plano municipal sendo também aprovado, a gente precisa que essas verbas aconteçam via aprovação. Mas como que vocês apresentam, no âmbito do plano municipal de educação, a inviabilidade dele, e dentro desse estudo, para viabilizar a meta de governo, vocês apresentam uma perspectiva de conseguir realizar, sendo que o foco, a demanda é a mesma? É isso que eu quero entender. Como vocês estão lidando? A gente pensa no impacto orçamentário, que é o que a gente tem aqui. Eu posso, inclusive, disponibilizar, se for se puder disponibilizar, deixar já com ele aqui, porque na outra sessão a secretária falou que ia disponibilizar uma série de documentos, viu, vereador? E não disponibilizou. Ficou, não sei se constou em ata, né? Até precisaria que constasse, se for o caso. Eu reconheço, Sebastião, né? Eu reconheço a dificuldade da gente poder ter confiança de que isso vai conseguir ser executado, óbvio, né? Isso é uma desconfiança. Por quê? Vemos o tempo todo a dificuldade do governo em se contratar profissionais hoje já, né? É uma preocupação legítima. Eu acho que a intenção da comissão de estudos, Letícia, e a secretária sabe disso, né, é conhecer a realidade para a gente poder tomar posições. A sociedade, ela luta por recursos no orçamento público, né? Então, a gente tem que entender se isso está assegurado no orçamento público para os próximos anos, para a gente conseguir ter recursos para contratar os 600, para ter gente trabalhando nessas creches. E ser muito, como é que eu falo? Ser franco. Né? O que disso aqui também é público, o que disso a gente está pensando em rede conveniada, devidamente credenciada, com a segurança, tudo bem, isso é importante. Eu acho que isso é fundamental. Então a gente vai elaborar um requerimento da comissão de estudos, estou conversando aqui com o Mega,
Para isso a gente ter um documento, né, ficar mais claro, e inclusive a sociedade a gente poder discutir isso juntos, tá? Eu acho que é legítimo a dúvida. Então, a intenção é ajudar. Posso só fazer uma complementação da resposta? Eu só peço, Sebastião, para dar oportunidade para os demais, senão a gente fica numa discussão. Só um complemento mesmo, quando você fala, eu não coloquei, né? Essas 13 unidades, elas estão diretamente atreladas à busca de recursos. Então, havendo a aprovação do plano municipal, a gente entende... Se a gente descobre que o tamanho do buraco, Letícia, nós aqui como Câmara podemos buscar recursos com os parlamentares, emenda parlamentar, gritar lá na FDE, no FNDE, né? Enfim, então, se a gente sabe o tamanho do problema, e o problema a gente sabe que não é pequeno, né? A gente vai correr atrás, né? Então, o importante é isso. A gente quer ser parceiro, a gente se coloca à disposição para oferecer os dados que forem precisos. Mas é fundamental isso, a gente conhecer de fato o problema, de uma forma didática, simples, né? Para que todos possam conhecer, compreender e a gente possa fazer um movimento no mesmo vetor, né? Para a gente conseguir resultado. Só para finalizar. Só peço bem finalizar, porque senão tirou a oportunidade dos seus colegas aqui. Perfeito. Para finalizar, é o seguinte... Tem a ver com essa questão do recurso. As entidades, nós já pedimos aqui para a Câmara fazer emenda para a LDO de 2019. Lembra disso? Lembra? Todos lembram. Na verdade, eu fiz essas emendas e foram vetadas. Não, exatamente, elas foram feitas. Exatamente. Esse é o problema. Elas foram feitas. O veto ficou aqui por mais de 40 dias, sendo analisado ou não. Chegou no dia, fez uma votação englobada aí a semana passada. Veto, foi tudo vetado, passou. Qual vereador analisou a proposta a fundo e os argumentos que foram apresentados? Até a gente tem dificuldade também, né? Para poder buscar o recurso, né? Você entendeu? Fica difícil. Sebastião, o veto foi, a gente já sabia que vetaria, mas não teve um diálogo, um debate, uma fala que sequer da Câmara Municipal em relação ao veto. Esse é o problema. Fica uma coisa... Fica parecendo que a gente está participando de um grande teatro. Você entendeu? Essa é a indignação que eu vou concluir com base no que você está falando, que eu acho que é legítimo, mas só para a gente poder dar oportunidade. Essa questão da LOA, da Lei do Orçamento, assim que chegar a peça aqui na Câmara, eu peço aos meus colegas da comissão, né? Você não é, mas está convidada também da Comissão Permanente de Educação, né, Glaucio? Né? A gente discutir isso com propriedade. Não, mas dá para mexer até 10%, né? E 10% do orçamento do nosso tamanho é razoável, né? Que agora baixou de 20 para 10, né? Desculpa, Sebastião. O teatro seria a gente derrubar a emenda, sabendo que não teria efetividade nenhuma. Né? Todos nós sabemos... Não, deixa eu falar. Todos nós sabemos que... A postura, querido, a postura é apresentar a emenda, você marcar uma posição, temos marcado uma posição, temos apresentado. Uso político seria chegar lá no uso político seria fazer a derrubada do veto sem nenhuma efetividade. Agora, a prerrogativa do vereador é apresentar a emenda. A comissão apresentou as emendas e ano após ano, elas são vetadas. Agora, essa discussão, essa construção, ela tem que ser feita aqui nesse espaço. Agora, teatro, com certeza não é. Não há teatro, Sebastião, isso eu te garanto. Né? Parece, pela dificuldade, pode até parecer, mas pela dificuldade de lidar com essa complexidade de questões aqui envolvidas. Tá? Por isso que, chegando à LOA, eu me comprometo como presidente da comissão de estudos aqui das creches, o Mega também, o Bertinho também, a Gláucia, juntos a gente estudar o que a gente tem que fazer, tá bom? A gente não é dono da verdade, não é só porque a gente é vereador que a gente sabe tudo, pelo contrário, né? Vocês estão na rede, vocês sabem muito aqui, o pessoal de estudo aqui das universidades também sabe, então juntos a gente pode trabalhar de uma forma mais coerente, tá? Então isso é um compromisso nosso. Tá? Se a gente não fez bem ano passado, vamos tentar fazer melhor esse ano. Tá? Só que é uma dúvida legítima a nossa preocupação de 13 novos estabelecimentos com a carga de novas contratações de servidores. Legítimo, né? Vamos ver como é que faz isso sair do papel e acontecer, né? Tá.
Já tem um problema instalado, sim, lógico. Bom, próximo, só tem mais dois, né? Duas pessoas, né? 2 cidadãos, né? O senhor, por gentileza. O Mega vai ter que se deixar a comissão, mas eu agradeço, viu, Mega? Se você quiser, antes dele fazer a pergunta, fazer algum comentário. Ah, tá, verdade, Tá ok. A gente vai fazer um requerimento solicitando essas informações aqui no papel. Tá ok, Mega? Então tá ok. Que conste em ata, então. Obrigado. Obrigado, viu, Mega? Boa noite a todos, né? Eu sou morador do Marquese e 2017, 30/8/2017, foi dado para nós lá, pela Secretaria de Educação, que a creche sairia de lá. Mostraram plantas, eu vi orçamento, vi um monte de situação. Marquese, 2017, 30/8/2017. Eu sou um cidadão, estou vendo aqui professores, pessoas que estão preparadas para tudo isso. Eu, como cidadão, me sinto envergonhado. A palavra possível tem que se tornar impossível. 257 vagas, com um ano de 7 meses de mandato, 257 vagas, 10 vagas por mês, 300 por liminar, é uma vergonha. Não vai conseguir os 4.000 vagas, não vai. A gente tem que ser sincero, a transparência tá parada com isso. Eu me sinto envergonhado. Eu tenho um filho meu, eu tenho uma filha que hoje não depende de creche, só que eu tenho netos, tenho parceiros, sou cidadão, tenho um amigo, respeito as pessoas, coisa que está faltando atualmente. A gente vê muita demagogia, muita risadinha, mas eu, como cidadão, eu vou falar a verdade. É uma vergonha mesmo. Tá? O Marquese foi dado, a senhora está na pasta, verifica esse mapa, foi mostrado para mim, como cidadão, eu faço parte do Conselho Faustino Jarrucci, lá da escola, é uma escola 100%, ela abriga todo momento uma parte de inclusão, é difícil ter apoio, ter uma direção preparada, os professores decente, que a gente tem que valorizar, coisa que ninguém valoriza nessa cidade, está difícil a valorização do ser humano, só demagogia. Eu vou falar mesmo como cidadão, a gente está cansado disso já, sabe por quê? Porque a gente vive lá, na periferia, e sabe a necessidade lá. Igual o senhor falou, 55 vagas em Bonfim Paulista é uma vergonha. Bonfim Paulista se separar de Ribeirão Preto e virar emancipar, como que fala, né? O que vai virar de Ribeirão Preto os recursos, hein? Imagina a situação, que vergonha para Ribeirão. Então, vou falar para você, é complicado. Não, pode, sabe, a gente fica vendo vereadores e vereadores entrando aqui, só conversinha, toda demagogia. Então, a gente precisa, sabe do que? De ajuda. Fabiano, muito obrigado pela oportunidade. Só queria saber sobre o Marquese mesmo. E sobre tudo que está acontecendo. Essa demagogia aí, ó. Glaucio, como eu disse... Alô. O Marquese, então, realmente, em agosto de 2017, ele estava aqui, e desde na outra previsão, que foi o início de 2017, tinha uma creche prevista de Marquese. Foi o que eu falei desde o início. Mudaram, né? É aquilo que eu falei, é a falta de planejamento. Como que o senhor chama? Sr. Carlos César. Eu estou aqui com um documento, né, que fala que a construção do Jardim Marquese seria em 2018, em convênio com o governo federal, para 140 crianças. Né? É o que o senhor falou, né? Desanima mesmo, né? Então a gente recebe um documento, a gente acredita que a coisa vai acontecer. Então, de fato, a gente fica mesmo frustrado, desanimado, mas nós não podemos desistir, né? Então agora, né, dentro de todo o planejamento, né, que eu acho que é um desabafo que a gente tem que fazer, né, num planejamento exaustivo que foi feito para a construção de diversas unidades, contemplando a demanda de 2017, né? E, infelizmente, né, o que a gente percebeu teria que haver uma forte vontade política para realizar. Porque, em 2017, nós tínhamos 26,45% do orçamento do município para ser usado. Foi usado na educação, 26,45%. Em 2017, esse ano, nós temos 27,55%. Para que a gente consiga atender essa demanda,
nós precisamos de ter uma forte vontade política, porque nós vamos precisar de usar quase 33,10% do orçamento. É uma decisão do governo municipal de eleger a educação infantil como prioridade. É prioridade. Então, dentro desse planejamento, né, que eu sou testemunha, né, do tanto que foi, a Romilda participou também, né, 6 reuniões, sabe, exaustivamente, levando, refazendo cálculos, refazendo propostas, trazendo planta e vendo planejamento, participando, né? Só que quando chega a questão, né, de fazer as contas mesmo, né, a educação, ela usa-se o teto, um pouquinho acima do teto constitucional, que é os 25, mas para que a gente consiga, é uma forte vontade política, 33,10%. Porque senão realmente não vai. Esse planejamento, e eu sei do empenho de todos aqui os envolvidos, da Secretaria da Educação, mas sem o dinheiro... Desculpa, o senhor sabe que na escola Faustino Charuch, ela está cercada, está murada, foi cortada toda a área que tinha lá, é prático fazer, o Rigon lá está saindo na planta, foi feito campanha, foi feito promessa, foi feita imagem desse local para sair essa creche, está propaganda política. Está previsto aí, né? Mas está previsto em 2018, né? Eu queria pedir rapidamente a palavra para o Diego colocar, porque eu acho que ele está a par dessa situação para responder melhor a inquietação. Está previsto aqui, tem no documento que você trouxe, né, Glaucia? Isso, nós estamos os dois elencados para hoje. Diego, se quiser vir colocar alguma... Pode vir, pode. É que senão tem que falar no microfone, Diego, senão não sai. E você é a última a fazer perguntas? Já pode ir sentando aqui, se você quiser, já fica... A partir do momento que essa demanda, setor de planejamento, tá, criado no início do ano pela secretária Luciana, que a gente se apropriou de todas as demandas, de todos os planejamentos, todos os convênios com o FNDE estão em fase de liberação do FNDE, recurso federal, e todos eles estão diretamente ligados a um sistema. Tá? Então, o governo ele não consegue avançar inicialmente com o início das obras se o governo federal não liberar. Estamos tentando de todas as formas possíveis, o empenho está sendo grande em conseguir essas liberações, até porque é a nossa intenção. Ok? O que falta para ser liberado? O que falta? Governo federal. Mas o que falta o município entregar ao governo federal para ser liberado? É ao contrário. É a liberação da parte deles. Tá contingenciado? Está contingenciado esse valor? Está aqui. Esses recursos federais eu lembro que estavam dependentes de adequação da planta local, né? Liberação, planta local, inclusive o nosso grande empenho, a partir do momento que a gente viu a oportunidade de ir até o governo federal e melhorar esse projeto, porque até então esses projetos são de 112 vagas. Sim, eles são adequados mais para o Nordeste e tal, mas aí estava essa discussão. A discussão, o nosso empenho é pleitear a liberação dos sistemas juntamente com a mudança do projeto. Um projeto que contemple aí, o projeto máximo do FNDE, 188 vagas. Então, o nosso empenho é que faça o trabalho, o governo libere de uma forma eficiente e eficaz. Tá? Já que vai construir naquela região, vai ocupar aquele espaço, que se ocupe esse espaço de forma adequada e da máxima eficiência possível. E você já protocolou junto ao governo federal as sugestões do que a gente pretende adequar. Sim, eu sei que isso acompanhei bem. Sim. Tive até com o Leandro conversando especificamente disso, exatamente. E ele disse, inclusive, que estava passível de perder o recurso. Aí a gente fez uma reunião da comissão, a gente tinha que adequar a planta, né? Então tá nessa fase. Eles ainda não deram o deferimento. Olha, a gente topa liberar o dinheiro com essa planta readequada de vocês. É isso? É isso. São contratos antigos, né? Que a gente herdou e a gente viu de perto o que está acontecendo com cada convênio. Se apropriamos disso. Tá. Você, né? Pode perguntar. A questão do Bonfim Paulista é uma demanda pequena, 55 vista das outras, que é uma demanda bem mais expressiva. Tem espaço físico para ampliação de construção de novas salas onde está a creche atual? Tomás Urbinati. Você quer? Bom, nós temos.
É um espaço que tem, tanto lá quanto na EMEI, né? Porque a gente tem 2 unidades, tem a Tomás Urbinati atende de 0 a 3, e a Iria Junqueira, que é a EMEI, atende de 4 a 5 e também tem sala de 3 anos. Então, é possível que a gente faça ampliação ou em uma ou em outra unidade. É possível sim, ela tem espaço físico para isso. Se cabe complementar a resposta da Letícia, vereadora, a nossa preocupação é, se der para adequar, a gente vai adequar, respeitando-se todas as regras legais de adequação, de ampliação, de tudo quanto é protocolo que a gente tem que seguir. Entregar a unidade adequada Dentro da lei. Dentro da lei, em todos os sentidos. Não é só fazer aqueles famosos puxadinhos. Não é a nossa intenção. Exato. Okay? Bom, antes de encerrar, o professor Santo quer fazer um pedido? Tá. Tá bom. Eu quero fazer um pedido, como eu fiz uma pergunta concreta, meu amigo também está querendo, a gente sabe, a paciência vai esgotando, a gente vai querendo questões concretas, né? Porque as coisas não andam. Então, eu só quero que você registre isso, por favor, que o governo te passe todas essas informações concretas que falou aqui, todos os compromissos aqui, que isso seja escrito, que isso esteja aqui disponibilizado para a gente, para a população. Sim, eu vou pedir certo? Porque na outra C isso não foi. Perfeito. Então, só estou cobrando isso, tá. Que o senhor é o presidente, excelente. Obrigado. Tá? Pode deixar que já está aqui documentado, a gente já vai fazer o requerimento da comissão pedindo para que essas informações sejam documentadas para nós. Ok, Letícia? Tá joia. Bom, eu agradeço. Tem mais uma cidadã, Letícia. Perdão, desculpa. Gentileza. Oi, eu sou a Cláudia, eu sou assessora do vereador Marcos Papa e eu estou aqui porque nós, assessores, né, e os mandatos recebemos muita demanda e a educação está bem complicada, né? Letícia, eu quero saber se hoje tem algum recurso da educação infantil que está suspenso devido à não aprovação do Plano Municipal de Educação em Ribeirão Preto. Nós não temos recursos suspensos. Suspensos não. O que a gente não tem é uma liberação de novos recursos por não termos o Plano Municipal de Educação. É fato, todo mundo sabe que Ribeirão Preto é uma das poucas cidades no Brasil que não tem um plano municipal. E isso, sim, está vinculado, essa aprovação vincula com verbas que a gente pode receber. Essas verbas que a gente já tem dito em alguns momentos, né, elas não ficam suspensas, mas elas não vêm para nós. Então, não chega a ser suspenso no sentido de ter vindo e não poder ser utilizada. Mas elas não vêm para nós porque não temos o plano. E esses recursos poderiam ser destinados para a folha de pagamento ou somente para a construção e manutenção? O PAR ele pode ser destinado primordialmente para a construção, mas existe uma porcentagem que pode chegar a RH. Então, hoje pode dizer que a gente não tem alguns recursos que a gente não recebe que poderiam ser destinados para a contratação de novos funcionários, educadores para a educação infantil? Não. A gente não pode alegar isso com certeza. A gente pode dizer que a falta de recursos inviabiliza alguns projetos. Isso. Inviabiliza algumas contratações. A gente pensa em termos de construção, tá? Agora, quando a gente pensa em construção, a gente precisa de pessoas. Então, uma coisa inviabiliza a outra. Tá. Tá? Você comentou, pode falar você? Sim. Você comentou que vocês receberão, a Secretaria da Educação receberá 3 SESIs de volta. Quais são eles? Essas informações, perdão, seu nome? Cláudia. Cláudia, a gente vai fazer, tá no requerimento que ela nos passe todas essas informações documentadas, viu? Se você, dependendo das perguntas que você for fazer, tá bom? Já vai estar no requerimento. Posso responder rapidamente? Pode. Tá. O SESI da Rua Tapajós, no Ipiranga, o SESI da Rua França Júnior, na Lapa, e o SESI da Rua Piratininga, na Vila Lobato. Tá. E a previsão é até 2020 estejam prontos. Ano que vem, eles vêm para nós. Uhum. Quantas e quais são as conveniadas da região central que você citou que tem? Eu precisaria da lista aqui. Eu tenho as 24 listadas, 24 em termos de parceira e conveniada. Da região central, ela vai pegar aqueles bairros que estão ali próximos, tipo Campos Elíseos, Vila Tibério. Mas eu preciso realmente do endereço na mão, tá? Mas posso ofertar, não tem nenhum problema. Inclusive, a gente tem isso no nosso site, né? Ali constam todas as conveniadas, as unidades, o endereço, o telefone, todas as informações. Mas eu posso oferecer também. Tem mais perguntas? Uma só. CEI Deolina Gasparini.
atende 60 crianças. Fica na rua José Venâncio. Nesse momento, ela está com um pedido de fechamento pela promotoria. E a lista de espera do bairro da Vila Virgínia são 800 crianças. Qual que é a previsão para mudar? Vocês vão mudar para algum lugar? E para onde é esse lugar? Nós estamos procurando um endereço. Isso, é a unidade 2. Ela atende em torno de 55 crianças. Nós estamos buscando, acho que você conhece, isso, 56. Nós temos até o final do ano para devolver este imóvel em que hoje ela está. Já fizemos visitas buscando na proximidade um novo imóvel adequado para que a gente faça a mudança imediata. Então, o que está acontecendo neste momento é uma busca por um imóvel mais adequado e, se possível, um imóvel que atenda um número até maior, justamente porque ali tem demanda. Então, essa está sendo a busca e é bem rápido, bem urgente. Eu queria fazer só um comentário bem rapidinho específico. As famílias estão procurando porque já iniciaram as rematrículas. Então, assim, é muito importante que eles saibam onde essas crianças vão estudar, porque só existe, né, a condição de mudança, eles têm que mudar e não sabem para onde. E a gente já está em setembro. Isso. Então, assim, se vocês, né, puderem, é um pedido aí que eu faço até por essas pessoas. É por isso que a gente vai procurar manter o bairro. Obrigada, viu, Letícia? Obrigada, eu. Por coincidência, eu estive lá hoje à tarde. Falei com a Aline, né? A diretora, isso, a né? diretora. Eu conheci ela, me falou. É a única que cuida de Aline duas unidades. É a diretora, né? das 2 unidades. Então, isso vai ter um fim, essa questão das 2 unidades. É temporário. Isso, tá? Espera-se que sim. Rapidamente. Algum comentário final? Bom, eu agradeço a presença de todos os senhores, senhoras. Agradeço, Letícia, pelas suas explicações. Agradeço também a secretária Luciana. E reitero aqui a demanda nossa da comissão para que essas informações possam ser encaminhadas para a Câmara via Comissão de Estudos das Creches, tá? Agradeço a presença de todas. Cláudia, o Diego também, muito obrigado. Obrigado a todos. A gente segue à disposição dos senhores. Obrigado.